Diversos acontecimentos relacionados à narrativa de votação nas primárias de Los Angeles. Temos observado isso há algum tempo. É curioso quantos votos chegam quando as pessoas apenas enviam pelo correio. Depois dizem que levará cerca de 30 dias para contar todos. Que situação incrível, incrível, fantástica, inacreditável em Los Angeles. Então, vamos analisar um pouco disso hoje. Várias coisas estão acontecendo. E o presidente, no fim de semana, naquela entrevista que ficou meio acalorada e hostil, e então, quando ele se levantou, ele pisou no microfone e esmagou o microfone com o pé. Eu só acho isso interessante. Provavelmente há um significado nisso, se você olhar por esse ponto de vista. Tantas coisas acontecendo ao redor do mundo ao mesmo tempo. E isso aqui, temos essa coisa de OVNI vindo à tona. Temos Spielberg falando sobre como alienígenas poderiam mexer com a igreja e toda essa besteira. É algo sobre o qual vamos falar bastante hoje, e eu acho que vai ser realmente benéfico para você. Lembre-se disso, Jesus é o Senhor, a força em meio à adversidade. Deus te chamou. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Deus te marcou para este tempo. Acredito que algo poderoso ocorre agora no reino do Espírito, enquanto pessoas se levantam e brilham. Hoje, 8 de junho, estou ao vivo com você, vendo seus comentários. Escreva, indo para o vermelho e pago totalmente. Deus Todo-Poderoso está no trono e algo muito bom vai acontecer na sua vida hoje. E eu acredito nisso. Vamos começar com esta entrevista que tem circulado por toda parte nas últimas 24 horas onde Trump está sendo entrevistado. Ele está lá, está chovendo, está barulhento e é simplesmente uma entrevista engraçada. E quando ele se levanta, ele esmaga o microfone. Não sei se você viu isso, mas vou te mostrar esse pequeno trecho agora, quando o presidente se levanta e pisa no microfone. Vamos dar uma olhada nisso agora. Viajou até o Wisconsin só para essa entrevista? Croc. Eu conversei com o presidente. Ele viajou até o Wisconsin só para esta entrevista. Eu só acho isso hilário, não sei, é fascinante ver isso. Agora temos muita coisa acontecendo no mundo e tem muita coisa acontecendo. As pessoas perguntam, o que está acontecendo com o Irã? Vamos resolver ou continuar? Fica esse vai e vem. Veja o que você precisa saber. Não dá para confiar no que acontece com essa ideologia, não dá. Você não pode. Eles têm uma ideologia que diz que eles vão dizer o que for preciso para conseguir o que querem. Em outras palavras, eles podem mentir. Isso faz parte da ideologia deles. Então vamos olhar para essa atualização e precisamos orar. Precisamos orar, pois o Espírito de Deus quer abrir um caminho para você onde parece não existir, mesmo em meio a tudo isso. Acredito mesmo que a mão de Deus está nisso. Tenho refletido bastante, orando e observando o que ocorre no mundo. E se a gente focar só no mal e nos perversos, e você focar em todos os desafios, pode pensar, meu Deus, não temos futuro, não temos nada vindo, vai ser terrível. Bem, eu quero te dizer uma coisa. Sim, coisas ruins inevitavelmente vão acontecer, mas o que vamos fazer? Como você vai acreditar? Com o que você quer encher sua mente e seu coração? Agora, vamos olhar para as coisas como sempre fazemos. Vamos dar uma olhada em Golias, mas vamos fixar o olhar em Deus. Isso é interessante considerando o estado do mundo, mas o Senhor quer que você supere. Você nasceu para este tempo. Vou mostrar isso hoje pela palavra de Deus. Você encontrará força. Mas vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas. Vamos ver a atualização do Hannity sobre o Irã, e ele faz um resumo bem interessante. Vamos assistir a isso. Sean Hannity falando sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas no Irã. Vamos lá. Alerta da Fox News. Acabei de falar com o presidente dos Estados Unidos. Tenho novas informações e detalhes de última hora para compartilhar sobre esta campanha aérea histórica desta noite. Agora, nesta noite, as ambições nucleares do Irã estão oficialmente mortas. Parece que os Estados Unidos acabaram de obliterar completamente a instalação nuclear ultra-secreta de Fordo, do Irã, com 6 enormes bombas destruidoras de bunkers. Inicialmente, especulava-se que seriam necessárias apenas 2. Acontece que usaram de 5 a 6. Eu quero este aqui. Dos bombardeiros B-2 dos Estados Unidos. E não é só isso. Outros 2 grandes locais nucleares iranianos, Natanz e Stefan, foram destruídos com 30 mísseis Tomahawk lançados por submarinos americanos a cerca de 400 milhas de distância. Todos estão fora de perigo por enquanto. Isso não significa que os interesses americanos na região não estejam em risco. E estamos monitorando a resposta iraniana ou uma possível resposta durante toda a noite. Vamos analisar o próximo trecho.
As forças de defesa de Israel confirmaram em comunicado que atacaram o oeste e o centro do Irã no domingo, afirmando que a Força Aérea realizou as ações. Os ataques ocorrem após o Irã lançar mísseis contra Israel mais cedo. Enquanto isso, o presidente Trump alerta que uma retaliação pode acabar com as negociações de paz. Vamos assistir ao trecho. Fox News alerta Ashley Strohmeyer, ao vivo de Nova York. O exército de Israel diz que sua força aérea está atacando alvos militares pertencentes ao regime iraniano no oeste e centro do Irã. Isso acontece horas depois que o Irã lançou pelo menos 4 ondas de mísseis contra Israel. Primeira vez desde o cessar-fogo do início de abril. Israel afirma ter interceptado todos os mísseis e promete resposta forte. Alerta da Fox News. Eu sou Ashley Strohmeyer, ao vivo. Então você reconhece que aqui está uma postagem de Trump no Truth Social, feita apenas esta manhã. Olhe para isso. Diz que ambos os lados, Israel e Irã, estão buscando um cessar-fogo imediato. Isso foi nesta manhã. As negociações finais pela paz, entre aspas, estão avançando, sujeitas à ignorância ou estupidez atrapalharem o processo. O bloqueio continuará em vigor e com força total até que um acordo final seja alcançado. As coisas devem avançar rapidamente. Obrigado por sua atenção a este assunto, presidente Donald J. Trump. Então, há muita coisa acontecendo. Precisamos continuar orando pela paz de Jerusalém. Tem muita coisa acontecendo. E claro, você tem podcasts para acompanhar. Todo mundo está dizendo que você sabe, Israel está tentando controlar a América, toda essa narrativa em torno disso. Ouça o que eu digo. Continue orando. Continue olhando para o Senhor. A mão de Deus está absolutamente ativa no meio de tudo isso. E novamente não estou mais uma vez tentando atestar a pureza política de nenhuma nação. Não digo que politicamente tudo esteja em ordem, mas precisamos ficar firmes na palavra de Deus como crentes em Jesus Cristo. Isso é muito sério. Uma coisa que eu acho que devemos observar é que neste momento uma notícia global está acontecendo. As Filipinas sofreram um terremoto enorme. Então, o que eu quero fazer é mostrar para vocês um tipo de gráfico que foi divulgado, mostrando o que aconteceu e um pouco da narrativa que pode acompanhar isso. Vamos analisar isso um pouco para que vocês tenham uma ideia da dimensão do que está acontecendo. Vamos olhar o corte 6. É um terremoto de magnitude 7,8, o maior deste ano. Veja isso. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a área ao largo do sul das Filipinas, tornando-se um dos terremotos mais fortes registrados em qualquer lugar do mundo neste ano. O terremoto ocorreu ao sul de Mindanao, perto de Burias, e foi forte o suficiente para acionar alertas de tsunami em várias províncias. Terremotos desse porte são capazes de liberar enormes quantidades de energia, causando tremores fortes em grandes distâncias e produzindo distúrbios perigosos no oceano, mesmo longe do epicentro. O terremoto ocorreu sob o mar, levantando imediatamente preocupações sobre a geração de tsunamis. A agência FIVOGS emitiu um alerta de tsunami e avisaram que ondas superiores a 1 metro acima do nível normal da maré são possíveis ao longo de costas vulneráveis. As autoridades alertaram que a atividade de tsunami pode durar horas após a chegada inicial das ondas. O alerta cobre áreas costeiras, incluindo Sarangani, Davao e Ocidental. Vamos ver como está. Olhando rápido o corte 7, vemos o que ocorreu quando o terremoto atingiu. Isso é devastador. Precisamos orar por todos os impactados. Mas veja só. Isso, meu Deus. Oh. Oh, é um homem! É um homem! Ai! Oh! Atrás! Isso é intenso, realmente é. Agora, é algo pelo qual precisamos orar. Todas essas são pessoas. Você sabe, elas estão sendo afetadas por isso neste momento. Sabe, falamos tantas coisas aqui todos os dias e enfrentamos todas as situações sempre com fé absoluta e um espírito de fé. Levantamos em fé, pois o Senhor te ungiu para este tempo. Agora o mundo será abalado e impactado. Novos desafios surgirão. Temos de tudo, desde centros de dados de IA, até essa ameaça insana de OVNIs e toda a narrativa que vem junto com isso. Em pouco menos de uma semana, teremos o lançamento do filme Disclosure Day. E tem o Spielberg reforçando essa narrativa também. Podemos olhar para isso em um instante. Quero dizer várias coisas para você. Temos algo muito poderoso acontecendo neste ministério agora e nesta transmissão, e quero agradecer a você por isso. Cara, eu tenho ótimas notícias hoje. Como muitos sabem, vocês têm acompanhado esse processo há um tempo, estamos trabalhando nisso.
Nos últimos meses, temos falado sobre essa enorme linha de crédito que estamos tentando quitar até o final do verão e acabar com essa dívida. E eu só quero agradecer a todos que foram tão generosos nisso. Tivemos um momento milagroso após o outro para nos ajudar a resolver esse problema. E estamos chegando perto, estamos realmente chegando muito perto. Na verdade, a declaração de fé e o objetivo tem sido resolver isso até o final do verão, até o final do verão. Estamos em junho, começando isso. Muitos de vocês ajudaram e estiveram conosco. Preciso dizer isso. É uma linha de crédito que usamos para adquirir o prédio e realizar tudo o que foi necessário. E nós temos trabalhado para quitar essa dívida. E temos falado sobre isso. Muitos de vocês fizeram comentários incríveis dizendo, Joseph Z, por que esperar até o final do verão? E eu pensei, graças a Deus, preciso fortalecer minha fé com vocês e concordar com isso. Então vimos acontecimentos importantes e grandes movimentos no ministério. As pessoas têm sido muito generosas e nós conseguimos reduzir de $368 mil ao longo das últimas semanas e meses até chegar a $102 mil. Obrigado. Vocês. Obrigado. Agora, aqui está a grande notícia. A grande notícia é que eu preciso esperar para confirmar isso, mas já houve compromisso suficiente para que essa linha de crédito seja quitada. E talvez a vejamos totalmente paga ainda esta semana. Ela pode ser quitada esta semana devido a comentários e compromissos assumidos. Precisamos confirmar, mas tudo indica que isso será resolvido ainda esta semana. Então, se você quiser ajudar com isso, pode acessar josephs.com e fazer sua doação. E temos pessoas dizendo que tudo pode ser quitado, então obrigado por estar conosco, obrigado pela sua fé. Alguns de vocês confiaram mais que eu. Pensei, vamos ser fiéis e tentar, mas estamos realmente conseguindo. E eu tenho que dizer, nós levamos muito a sério quando temos uma responsabilidade diante de nós para continuar seguindo em frente. Aos parceiros, amigos e a todos que contribuíram, muito obrigado pelo que puderem doar hoje. Algumas pessoas simplesmente não podem e estamos aqui por você de qualquer forma. Nós te amamos. Deixe-nos apoiar você. Se puder ajudar, muito obrigado. Estou com fé de que, em 1 ou 2 dias, teremos um ótimo relatório confirmando que está totalmente pago. É nisso que acredito e parece ser o caso. Então, se isso não acontecer da maneira que estamos sendo informados que vai acontecer, bem, então louvado seja Deus. Nós simplesmente vamos continuar. Mas eu só queria te contar isso. Estou muito animado com isso. É algo encorajador para caminhar em direção. Então, obrigado por isso. Josephs.com é como você faz isso. Se você quiser participar para quitar a dívida, e também se você quiser se tornar um parceiro hoje, obrigado por fazer isso. Parceiros, muito obrigado por fazerem parte desta transmissão e deste programa. Cremos que Deus nos chamou para levantar 1 milhão e alcançar 1 bilhão. Não é apenas se tornar parceiro e receber nosso contato. Porque quando você se torna um parceiro em josephs.com, nós vamos ligar para você regularmente para orar com você, não vamos pedir nada para você, não vamos tentar solicitar nada de você. Nós vamos simplesmente ligar para você para orar com você porque nos importamos com você e você vai perceber que isso é verdade. Muitas pessoas testemunham como as ligações para os parceiros vieram exatamente na hora certa, mas esse não é o ponto principal. A questão mais importante é que juntos eu acredito que estamos dando passos para impactar essa cultura e essa geração e precisamos da sua ajuda para fazer isso. É 1 milhão por 1 bilhão. Queremos alcançar 1 milhão. Levantar 1 milhão de reformadores conscientes para alcançar 1 bilhão de pessoas. Se quiser participar desse discipulado que fazemos pela mídia, que começa diariamente com transmissões ao vivo trazendo notícias, temas proféticos e depois a palavra de Deus que traremos hoje, isso te ajudará. Peço que nos ajude a alcançar mais pessoas no mundo. Visite josephs.com e seja um parceiro hoje. Comente, estou me tornando parceiro para receber nosso agradecimento e as boas-vindas da família de parceiros. Somos gratos por você considerar isso e acreditamos em grandes coisas para você. Preciso te dizer que acredito em grandes coisas para a sua vida e para onde Deus está levando este ministério, esta plataforma e este chamado. Creio que vamos impactar nações. Nós vamos impactar pessoas através do Evangelho. E eu estou apenas fazendo o meu trabalho. E estamos fazendo a nossa parte no corpo de Cristo para espalhar a palavra e permanecer firmes enquanto podemos. Permanecer firmes enquanto podemos. Você sabe, há coisas malucas acontecendo em diferentes nações agora, como no Canadá, onde basicamente estão dizendo que se você citar as escrituras de maneiras que eles não gostam, eles podem considerar isso como discurso de ódio. Eles estão legislando sobre isso. É o que muitos relatos estão dizendo agora. Só precisamos ficar firmes enquanto der.
Precisamos continuar revelando a verdade enquanto possível. Também vou tentar trazer mais candidatos que estejam do lado certo das questões. Sabe, nós acabamos de receber Victor Marx aqui e muitas pessoas foram muito abençoadas por isso. Algumas pessoas pensaram, uau, não sei sobre isso. Tenho que dizer, estou apoiando pessoas que vão se levantar e trazer a verdade. Isso é muito melhor do que o que temos agora no Colorado. Tenho que te dizer isso. Eu creio em pessoas que vão falar a verdade. Elas têm Deus no coração e estão buscando soluções para a nação, para o Estado, para as eleições para governador. Vou tentar trazer mais candidatos e outros diferentes para dar voz a eles e seguir firme. Orem pelo Colorado, onde estamos, em Colorado Springs. Estou orando por todos os estados do país neste momento para que, nas eleições de meio de mandato, haja uma virada. Também oro por Spencer Pratt. Quando você olha para o que aconteceu lá, que absurdo levarem 30 dias para contar os votos. E as pessoas ainda estão enviando coisas pelo correio, toda essa confusão em torno disso. E eu só tenho que te dizer, obviamente, algo não está certo na forma como eles estão fazendo esse processo. Temos que continuar a nos levantar. Uma preocupação minha no Colorado é que certas medidas futuras na cédula podem limitar a capacidade das pessoas de cuidar de suas propriedades e reivindicar direitos sobre a água. E tem coisas em que penso vivendo neste estado, então eu sei que as pessoas estão dizendo Pratt perdeu. Eu sei, de acordo com as estatísticas e o que está acontecendo com os votos e tudo mais, sabe, mas também há um clamor por uma investigação. Então temos que orar sobre isso porque precisamos nos posicionar, o que pudermos. Bem, nós temos uma voz, e eu tenho esperança para o futuro. Tenho grande esperança para o seu futuro e para o rumo desta nação. Vamos analisar isso e ver rapidamente o corte 8. Nós vemos as primárias com Spencer Pratt, tudo o que aconteceu lá com a prefeita Bassi, os incêndios, e mesmo assim ainda estão colocando ela lá, é o que parece ser agora. Mas vamos ver o que um xerife da Califórnia está dizendo sobre as eleições deles e como funciona o registro de eleitores online. Se você prestar atenção, pode ler nas entrelinhas e ver como isso realmente está funcionando. Vamos assistir. Do jeito que o sistema de votação está estruturado, vemos várias falhas. Você consegue se registrar e até votar mesmo que não more no país, como ficou evidente com o irmão dele no Paquistão. Acredito que há evidências de 2 ou 3 pessoas no exterior votando. Pessoas fora do país podem votar. Sim, aproximadamente 2 ou 3 outras pessoas fora do país, assim como pessoas que moram fora do distrito. O sistema de registro de eleitores online parece ser baseado na confiança. Qualquer pessoa pode colocar informações lá para se registrar para votar. Tudo o que você precisa fazer é clicar em uma caixa e dizer que não está mentindo. Você receberá um e-mail ou carta do secretário de Estado agradecendo por se registrar para votar. E pronto, depois que você está na lista de eleitores, toda vez que chega uma eleição, adivinha, você recebe uma cédula pelo correio, certo? Você recebe algo pelo correio para votar. Achamos um pouco problemático o funcionamento do sistema de votação. É um pouco problemático, ou seja, se você não está no país, ainda pode votar, pois o sistema depende da sua honestidade. Você simplesmente vota e diz, sim, sou elegível. E aí, com 30 dias de votação pelo correio, vira uma conversa maluca. De qualquer ângulo, é uma conversa maluca mesmo assim. Precisamos continuar orando para que a justiça seja feita, haja investigação e possamos entender e lidar com isso. Uma das maiores coisas agora é isso. Não deveria dizer que é algo maior, mas é algo... É que, você sabe, algum tempo atrás, e as pessoas criticaram isso, disseram que não é verdade. Nós realmente participamos de uma reunião de divulgação de OVNIs que vários de nós participaram. Nos encontramos com ex-operativos militares que nos passaram informações. Houve várias reuniões, mas participamos de apenas uma. Não houve autoridades do governo nos ligando ou participando da reunião. Alguns de nós, ministros, estávamos juntos quando eles começaram a explicar. E uma das coisas que eles nos disseram é que essa narrativa de revelação vai aparecer cada vez mais, onde eles começam a desafiar as normas da igreja e como a igreja vê as coisas. Então, é algo impressionante. E realmente chama minha atenção quando vejo o dia da divulgação, esse filme que vai sair em poucos dias. E aí, Steven Spielberg está falando sobre alienígenas e como a igreja está envolvida nisso.
E como, quando a igreja está envolvida nisso, talvez Deus não seja apenas o Deus daqueles que estão no planeta Terra, mas talvez existam muitos outros lugares dos quais ele também é Deus. E essa é uma conversa que precisamos ter, e é uma narrativa interessante. Eles não apresentam isso como entretenimento, mas promovem uma narrativa. Quero que ouça diretamente do Spielberg, não quero falar por ele. Veja o que ele diz nesse trecho. Vamos colocar o trecho 5 e assistir ao Spielberg falando sobre o dia da divulgação. Veja isso. Se essa verdade fosse revelada de repente e o governo dissesse, sim, escondemos isso de vocês desde 1947, isso abalaria muita gente. E o filme também aborda a posição da igreja. O que isso faria com as crenças fundamentais que muitos de nós temos? E sabe, será que Deus é o nosso Deus apenas neste planeta? Ou será que Deus é um Deus para todo o sistema onde existe civilização, vida inteligente e até mesmo vida em desenvolvimento? Isso. Então é fácil seguir essa narrativa. E o que eles fazem é questionar. Eles levantam perguntas, assim como a serpente falante e o ser brilhante no livro de Gênesis que disse: Deus disse isso? Deus é realmente assim? Deus é realmente assado? Eu preciso te contar essa narrativa. As pessoas sempre me perguntam isso e vejo nos comentários porque sinceramente leio todos. Olha, sempre que posso, especialmente nos fins de semana, passo pelos seus comentários. Tento ler o que deixam em todas as plataformas e leio todos pessoalmente. Às vezes, respondo alguns que consigo. Mas eu quero dizer para vocês, olha, a narrativa de hoje está realmente trazendo confusão. E isso é uma das coisas que a gente quer conversar, porque não se trata de, tipo, OVNIs, alienígenas, eles existem, eles não existem. Sinceramente, se eles são reais ou não, tipo, literalmente seres sobrenaturais, manifestando-se no mundo natural e fazendo isso, ou se é tecnologia de alto nível que estamos vendo. Já mostramos imagens reais gravadas da janela do avião de Orbis voando no céu, mas alguns disseram que não era real e que inventamos isso. Senhoras e senhores, não estou inventando, estávamos na reunião e tive esse encontro. Então eu prefiro apenas pregar o evangelho e me firmar nisso. Por isso tento não enfatizar isso o tempo todo, mas tenho que dizer, é algo que realmente aconteceu. E é simplesmente assim. Então, passando por isso, estive pensando sobre isso. E uma das perguntas que vi nos comentários nos últimos dias é: de onde vêm essas coisas? São demônios? São anjos caídos? Qual é a diferença? O que exatamente estamos vendo? Bem, quando você olha para isso. Narrativa sobre o que são demônios. Vamos começar por aí. Existem duas correntes de pensamento. E, sinceramente, a Bíblia não é totalmente clara sobre de onde vêm os demônios, mas existem duas correntes de pensamento, e vou compartilhar isso com você bem rapidamente. Uma delas é que quando os anjos caíram, eles pecaram contra Deus. Eles praticaram o ato descrito em Gênesis 6, misturando-se com mulheres e criando a raça dos Nefilim, algo que parece absurdo até você estudar e ver que está registrado. De onde acha que veio Golias? Onde você acha que estava quando partiram para a conquista e os 10 espias disseram: parecemos gafanhotos para eles? Ou seja, os gigantes dominavam a terra. Esses gigantes vieram de Gênesis 6, certo? Mas existe uma linha de pensamento sobre de onde vêm os demônios. Em primeiro lugar, demônios algumas pessoas acreditam, e alguns dos meus amigos mais próximos acreditam que é exatamente isso. Eu tenho uma opinião diferente, mas qualquer uma das duas pode estar absolutamente correta. E essa é a ideia de que os anjos desceram e quando foram expulsos do céu, eles se transformaram, perderam sua glória e se tornaram espíritos impuros e imundos. Que os anjos caídos, se transformaram em espíritos impuros. A única questão que tenho com isso é que você nunca vê anjos tentando possuir pessoas ou tomar corpos humanos, exceto em uma ocasião em que Satanás entrou em Judas. Você vê isso? Satanás entrou em Judas. Existe um caso disso, é um tema completo. Já fiz um ensinamento sobre isso, assista depois. Está no YouTube ou no site josephs.com, onde eu falo sobre os paralelos entre o anticristo e Judas, porque Jesus chamou apenas duas pessoas de filho da perdição, que foram Judas e o anticristo, o homem do pecado. Uma narrativa muito interessante. Você deveria voltar e assistir esse ensinamento. Mas dito isso, em geral, os anjos não tentam possuir pessoas. Os anjos não precisam de corpos físicos. Eles não precisam fazer o que os espíritos demoníacos fazem. Agora, a narrativa para a qual eu mais me inclino é que existiam os Nefilins. Havia gigantes na Terra. Havia essas entidades que eram híbridas e simplesmente uma abominação absoluta para Deus.
Eles foram exterminados pelo dilúvio, e no Antigo Testamento Deus ordenava ao povo: não deixem nada vivo na terra, nem animais. E você pensaria, cara, Deus é tão severo por exterminar uma região inteira no Antigo Testamento, por que ele simplesmente eliminaria toda a vida nessas cidades e regiões? Por que ele faria isso? Por que ele simplesmente acabaria com todo mundo? Onde está a misericórdia nisso? Foi porque suas linhagens sanguíneas estavam corrompidas e eram irremediáveis. Não podiam ser salvos. Então, ele precisou exterminá-los. Agora, na narrativa dos gigantes, quando você os extermina, o espírito impuro e maligno que eles tinham permanece. Você não pode matar um espírito. Então seus corpos são destruídos. Eles foram abatidos, mas seus espíritos permanecem na terra. Eu acredito que é muito provável que seja daí que vêm os demônios, porque os demônios desejam, têm fome, são cheios de raiva, são pervertidos. Eles querem ter de volta aquelas práticas que antes tinham por meio daqueles corpos gigantes e realizá-las por meio das pessoas. É por isso que eles passam por lugares secos, áridos, e procuram um lugar para habitar, que é a humanidade, os seres humanos. Agora, existe toda uma narrativa que poderíamos abordar sobre isso. Será que essa é a verdade absoluta? Bem, você não pode afirmar isso como um fato conclusivo, mas de fato é. Realmente está nas Escrituras. Você vê todas essas coisas acontecendo. Observe a tendência e a narrativa nas Escrituras e conclua: isso parece ser o que é. Pronto. Ou são anjos caídos que se transformaram em demônios? Muitos dos meus grandes amigos acreditam firmemente que é assim. Eu, pessoalmente, acredito que é mais provável que sejam aqueles nefilins que foram exterminados e que seus espíritos demoníacos, os espíritos malignos, impuros e perversos que restaram, saíram e tentaram possuir e influenciar a humanidade. Então é assim que eu vejo essa narrativa. E as pessoas estão fazendo perguntas. Bem, o que estamos vendo nos céus hoje? O que são essas coisas que estamos observando? Bem, anjos caídos. Sabe, se você olhar para Efésios 1, Efésios 2, você vê o príncipe do poder do ar. Você vê todas essas coisas. Sim, as pessoas comentam sobre isso. Eu acredito que você viu os orbes. Meu namorado e eu estávamos fora com o nosso cachorro à noite e vimos 3 orbes brancos. Acho que contamos 6 no total, podia haver mais, mas 6 já foi suficiente. Eu estava com a nossa filha, meu genro estava com a gente. Vários membros da nossa equipe também viram. Então nós olhamos para aquilo. Um dos nossos funcionários ficou tão animado, ele disse: são alienígenas, são OVNIs. E eu só falei: calma, sabe, foi muito interessante. E teve outra vez, eu já vi essas coisas, e eu não, acredite, eu não fico impressionado com coisas sombrias, eu não me importo nem um pouco, eu quase queria nunca ter visto isso. Mas eu tenho que te dizer, quando você vê essas coisas, eu acredito que o mundo vai ser impactado cada vez mais por esse tipo de atividade, cada vez mais por esse tipo de sinais nos céus. O que eu vi? Poderia ter sido drones? Poderia ter sido simplesmente tecnologia voando por aí? Bem, poderia, mas não apareceu no radar. Pedimos ao piloto que contatasse a torre pelo rádio. Eles responderam que outros pilotos também estavam relatando isso, mas nada aparecia no radar. Então, o que você faz com isso? O que você faz com isso? Você tem pessoas chamando pelo rádio, outros pilotos conversando com pilotos dizendo, então tem isso. Mas dito isso, né, eu tenho que te dizer, tudo isso não importa o que sejam ou não sejam, em primeiro lugar, eu acho que é tecnologia de alto nível. Isso provavelmente é a maioria do que estamos vendo. Em segundo lugar, nós já ensinamos sobre isso extensivamente. Neste livro, escrevo detalhadamente ou resumo o projeto Blue Beam, projeto Livro Azul e outros eventos de Punindo as Trevas. O livro está disponível em josephz.com, onde também ensino como orar contra isso. Eu mostro para você. Conquiste isso em josephs.com. Obrigado pela avaliação positiva na Amazon. Punindo as Trevas. Este livro vai te ajudar em todos esses aspectos. Mas dito isso, o que são eles? É tudo uma grande distração? Sim, mas é ainda mais nefasto. Esse é um comentário. É só uma grande distração, mas também está carregada de uma narrativa. Está cheia de programação preditiva e tudo isso. E independentemente de você ver ou não entidades demoníacas reais, anjos caídos aparecendo e se manifestando como coisas nos céus, independentemente de você ver isso, ou se é apenas tecnologia ou outra coisa, seja lá o que for, você precisa conhecer a agenda. A agenda é, em última análise, afastar as pessoas de Jesus Cristo, afastar as pessoas. Agora, a verdadeira igreja, as pessoas que leem a Bíblia, elas leem a Bíblia até que ela responda para elas. Elas não vão cair nessa. Você não vai. Independente do que surja no céu, você não será enganado.
Paulo, o apóstolo, afirmou que se alguém, até um anjo, pregar mensagem diferente da que você ouviu, seja amaldiçoado. Foi o que ele pregou. Reconheça, acho que é em 2 Coríntios, capítulo 11, onde diz que falsos apóstolos, falsos pregadores, se disfarçam como se fossem verdadeiros. E diz, não é de se admirar, pois até o diabo se disfarça como um anjo de luz. E tantas pessoas ficam tão fascinadas com essas pessoas que têm encontros incríveis e fora do comum, dizendo, um ser de luz apareceu para mim e tudo isso. Ouça, a narrativa está chegando e vai ser acompanhada por observação empírica. Então, não só a narrativa já está em campo, ela já está no horizonte. Veremos essas manifestações acontecerem cada vez mais, mas então dirão, aqui está a verdadeira história, a narrativa. Isso mesmo. Sabe, a verdade real é que os Anunnakis são reais. Eles apareceram, eles fizeram tudo isso. Olha, você precisa começar a ler sua Bíblia e evitar essas besteiras. E eu acho interessante que a gente venha aqui e literalmente conte para você lá em fevereiro o que nos disseram e o que ia acontecer. Agora está acontecendo exatamente como a gente explicou, exatamente como foi revelado para a gente. Essas coisas estão se desenrolando. E enquanto isso está se desenrolando, as pessoas ficam tipo, não, você não teve esse encontro de verdade. Você não viu isso. Você não viu aquilo. Sim, nós vimos. Contamos do jeito que vivenciamos. Vou abordar esses pontos hoje, pois creio que o Espírito do Senhor vai te fortalecer em meio a tudo isso. Agora, há causa e preciso dizer isso. O Senhor realmente tem me desafiado de uma forma boa, me desafiando a fazer a pergunta, a me perguntar, no que é que eu estou pensando, o que é que eu quero para o futuro. Sabe, a gente fala sobre todas as coisas, a gente fala sobre todos os problemas do mundo, mas esse não é o objetivo para onde vamos. A gente fala sobre isso, a gente dá uma olhada em Golias e então a gente fixa o olhar em Deus. E eu quero dizer algo sobre isso. É hora de você, como crente, ouça-me com muita atenção. Se nunca ouviu nada do que disse nesta transmissão, ouça agora. É hora de você ajustar sua mente, ajustar o que você está pensando, mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Vejo pessoas falando sobre Anunnaki aqui, isso já era discutido muito antes. Tem todo tipo de coisa e você acaba entrando nessa conversa sobre Anunnaki. Então você vai entrar na epopeia de Gilgamesh, você vai entrar em todas essas coisas, você vai ver toda essa loucura que as pessoas falam, mas ouça, a palavra de Deus é certa. Ela é mais confiável que qualquer outra coisa. Faço uma série sobre a origem da nossa Bíblia. Hoje em dia, há muitas traduções estranhas. Falo sobre em qual grego confiar, nas traduções do grego de onde tiramos nossas Bíblias. Pessoalmente, eu amo a Bíblia King James. Eu não prego usando ela porque é uma linguagem arcaica, mas eu amo a King James. Eu estudo com ela. Uso a nova King James para pregar por preferência, mas quero te dizer isso. Sabe, você realmente deveria, quando começar a ouvir toda essa narrativa dessas coisas malucas por aí sobre Anunnaki e de onde tudo isso vem, e a epopeia de Gilgamesh, e que existem documentos mais antigos do que as escrituras e todas essas coisas. Bem, escute, eu quero que você, por favor, vá pegar meu ensinamento chamado Origens da Bíblia. Origens da Bíblia. Sim, a epopeia de Gilgamesh realmente fala sobre o dilúvio. Muito. Tem muitos. Estou olhando os comentários. Estou respondendo aos comentários e eu agradeço por isso. Esse é um comentário muito inteligente. Há muitas narrativas diferentes e todas as culturas parecem ter uma sobre o dilúvio. Então você olha para isso, mas tem que fazer a pergunta: qual é o documento mais confiável, comprovado e seguro em que podemos confiar? A resposta é o Velho e o Novo Testamento. Quando entrei na universidade, diziam que Moisés não poderia ter escrito o Velho Testamento. Testamento, a Torá, tudo isso que era uma teoria chamada teoria GDP. Existe essa teoria chamada teoria GDP, e sem entrar muito em detalhes, eles diziam que foi realmente passada pela tradição oral, pelo sacerdócio, todas essas coisas diferentes que meio que se juntaram, se uniram, e eles criaram o documento ao longo de muitas gerações. Entendo isso e vejo de onde tiraram essa ideia. Eu entendo de onde eles tiraram isso, mas quando você olha para isso e realmente analisa, você percebe que Jesus disse que Moisés escreveu. Se Jesus disse que Moisés escreveu, para mim está resolvido. Uma vez que Jesus disse isso, para mim acabou, e é isso. Então você só precisa reconhecer isso. Ao compreender o todo, percebe-se que Moisés, em Êxodo 33, teve um encontro onde o Senhor o colocou na rocha,
E eu acredito que naquele momento, enquanto ele se escondia na fenda e a glória de Deus passava, foi quando o Senhor levou Moisés de volta aos tempos mais antigos da história. Então, qualquer religião que as pessoas apresentem, ou qualquer religião que diga ser a mais antiga, os Anunnaki, o hinduísmo, todas essas coisas que remontam ao passado mais distante, é o passado mais distante. Moisés foi o mais longe no passado porque Deus disse: eu vou te mostrar as minhas costas. E quando ele mostrou as costas para ele, é a palavra hebraica ekor. E essa palavra hebraica ekor significa que ele voltou. Ele voltou. E o que Moisés viu? Ele viu o começo, no princípio. Ele iniciou a escrita do livro de Gênesis. Eu também acredito que é muito possível que Moisés tenha sido levado adiante também até o Monte da Transfiguração, onde ele ficou com Elias e Jesus. Agora você só precisa olhar para isso. Eu acredito que a Bíblia é sobrenatural. E acredito que ela supera e é historicamente mais antiga do que qualquer outro livro, só pelo fato de que Deus levou Moisés até o princípio de tudo, a criação. Então, de forma sobrenatural, eu acredito que isso supera qualquer outro documento, qualquer outra religião que diga somos mais antigos, Moisés visitou. E você vê isso em Êxodo 33, quando ele disse: eu vou te mostrar minhas costas. É a palavra hebraica akor, que significa eu vou te levar de volta ao princípio, bem forte. Acredito que isso lhe foi mostrado em uma visão ou levado até lá, conforme Deus decidiu com Moisés. É assim que entendo. Acredito que é por isso que temos a Torá, que é mais antiga que todos os outros manuscritos, pelo menos em entendimento revelatório. Isso é bem forte. É algo muito forte. Escutem, pessoal, o Espírito de Deus é grandioso e poderoso. E vocês percebem que há tanta coisa acontecendo no mundo hoje. Mas eu quero dizer algo para vocês. Quero dizer algo. Sim, as pessoas estão dizendo amém ao que falamos, isso é ótimo. Sim, as evidências históricas de Moisés são muito precisas. Não vou me aprofundar, mas afirmo, a Bíblia é um livro sobrenatural. E eu encorajo vocês a adquirirem meu ensino, Origens da Bíblia. Eu fiz uma série completa, acho que são 5 ou 10 partes, provavelmente 5 partes. Você pode encontrar em josephs.com. Explico detalhadamente a narrativa do Antigo Testamento, como recebemos a Bíblia e o Novo Testamento e por que ela é mais confiável que qualquer outro documento histórico, além de apresentar provas disso. É super poderoso. Recomendo que adquira isso, pois vai ajudar a fortalecer sua fé. Nada, sabe, quando eu era mais jovem na universidade, estudava a Bíblia e suas origens, de onde as pessoas a obtiveram e tudo mais. Coloca isso na tela. Obrigado, Elias. Origens da Bíblia. Tem um gráfico bem simples. Já está um pouco desatualizado agora. Eu provavelmente deveria ensinar isso de novo, Maria. A gente provavelmente deveria ensinar Origens da Bíblia de novo para todo mundo. Mas, sabe, existem duas correntes de pensamento sobre de onde vem o grego. Uma é o texto bizantino, a outra é o texto alexandrino. E eu tendo mais para o bizantino, porque quando você estuda o texto alexandrino, percebe que havia 2 caras que estudaram grego, eram mestres em grego, e seus nomes eram o Scott e Hort. E o Scott e Hort reuniram esse incrível entendimento do grego, e a maioria das Bíblias modernas faz referência ao Scott e Hort. Mas o Scott e Hort tiraram muita besteira de distorcer o grego. Eles realmente fizeram isso. Eu não confiaria nesses 2 nem para dirigir o ônibus da igreja. Eles distorceram o grego e fizeram uma bagunça. Por isso me inclino para isso por causa de Scott e Hort. Estou ficando técnico aqui, mas ouça esse ensinamento, ok? Explico tudo de forma simples do início ao fim. Mas o Scott e Hort, eles entraram nessa coisa toda em que tinham desprezo pelo Textus Receptus e queriam mudá-lo. Eles queriam mutilá-lo, e é por isso que você vê tantas coisas estranhas nas traduções modernas. Então eu gosto do texto bizantino, que é de onde vem a Bíblia, King James, de onde tiramos muito disso, e há poucas Bíblias que realmente se baseiam nesse texto. Muitos textos atuais se baseiam na tradução de Westcott e Hort, que recorre ao grego. As pessoas falam em consultar o grego original, e eu costumo comentar sobre isso. Sim, mas para qual grego original você vai? Muito interessante. Ensino isso nesta série, vai te ajudar. Você pode tirar suas próprias conclusões. Então, eu acho que as traduções modernas que são palavra por palavra são as minhas favoritas. Sabe, por exemplo, algumas das que eu uso, que na verdade têm inclinações alexandrinas, são, por exemplo, a Nova King James, que na verdade a Nova King James ainda vem do bizantino. Você percebe muito disso.
E aí você também encontra coisas ótimas na nova American Standard, versão de 1977. A nova American Standard, atualizada, é mais mutilada, mas gosto da versão de 1977, que é mais forte. A NVI, eu conheço algumas das pessoas que realmente fizeram parte da crítica textual na tradução da NVI. Eles foram alguns dos meus professores na Escola Nova Americana e eu quase chamei de versão recém-inspirada. Essa era a velha piada deles. Mas a nova versão internacional eu acho ótima para ouvir e ler. Acho que é uma excelente tradução pensamento por pensamento. Faltam algumas coisas nessa tradução, mas acho que é boa. Porém, para entender melhor, é preciso voltar ao grego original. É por isso que eu uso muito software bíblico e tudo mais. Mas uma boa, sabe do que eu gosto de comparar? Eu costumo comparar a New King James New American Standard de 1977 e, para variar, incluo a Amplified e a Amplified Classic. Leio bastante e comparo essas versões. Então, dito tudo isso, eu só quero te encorajar a ler a Bíblia até ela começar a falar com você. Nossas traduções modernas são confiáveis, mas para entender o significado real de uma palavra, é preciso recorrer ao grego original. Isso é fundamental. E você pode fazer isso com a tecnologia que temos hoje. Você não precisa ser um estudioso do grego para mergulhar no grego e entender. Isso é poderoso. Enfim, acabei desviando do assunto, mas te encorajo a assistir à série Origens da Bíblia. Como recebemos nossa Bíblia, de onde ela veio, vai te ajudar muito. Glória a Deus. O pessoal está dizendo, eu encontrei. Então vá lá e pegue, isso vai te ajudar. Agora deixa eu continuar. Quero falar sobre algo hoje que vai ser profundo e poderoso. Vejo Brewer e o pastor Troy aqui hoje. Eu vi no Open Door. Eu estava assistindo ao Open Door no domingo. Eu assisto muitos dos meus amigos. Eu estava assistindo o Jill pregar no Locks neste domingo. Eu estava assistindo o Gibson, o profeta Gibson, pregar na igreja do Troy Brewer. Vou te dizer, foi poderoso. Fui muito impactado pelo culto. Muita coisa acontece em Burleson, Texas. Amo vocês e meu amigo Troy. Não há ninguém como Troy Brewer. Obrigado por vir hoje. Preciso trazê-lo de volta ao programa em breve. Mas eu estava assistindo o Gibson profetizar e trazer a palavra na igreja. Foi muito bom. E também assisti o pastor Mark Cowart nas manhãs de domingo. Ele é simplesmente o melhor aqui em Colorado Springs. Incentivo vocês a fazerem parte disso. Vamos conversar sobre algumas coisas. Vou até o quadro por um momento porque chegou aquela hora do dia em que vamos ao quadro e falamos sobre algumas coisas. Quero falar sobre romper barreiras, o motivo do chamado de Deus para isso e o verdadeiro propósito do corpo de Cristo. Vou começar por aí. Vamos para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 e vamos abrir no versículo 9. Efésios 3, 9. Vamos começar do início. Quero que veja isso e vou me aprofundar. Ao falar das coisas nefastas no universo, tratamos do Disclosure Day. Falamos sobre narrativas alienígenas e tudo o que está acontecendo. Quero que saiba disso agora. Olhe para isso. Efésios capítulo 3, versículo 9, e eu já vou direto ao ponto. E diz assim: e mostrar a todos qual é a comunhão do mistério, que desde o princípio dos séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Certo, existe um mistério que ele está revelando. Versículo 10. Isso é muito bom. Com o propósito para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Olhe para isso. Agora preste muita atenção nisso, pela igreja, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Vamos olhar rapidamente para o versículo 11. De acordo com o propósito eterno que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos voltar ao versículo 10. Quero que você preste bastante atenção nisso, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A multiforme sabedoria de Deus pode ser conhecida. Repare em como Deus está tornando conhecida a sua multiforme sabedoria. Ele está tornando isso conhecido através da igreja. Alguém grite indo para o vermelho agora, indo para o vermelho, certo? Para que isso seja tornado conhecido pela igreja, a quem? Aos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou explicar isso de forma simples. Deus quer usar a eclesia, o corpo de Cristo, para tornar conhecida a sua multiforme sabedoria a esses principados e potestades. Essa é a narrativa alienígena, essa é a agenda dos OVNIs. Isso é a besteira que vemos. Toda essa confusão, forças demoníacas em posições elevadas, principados e potestades.
Deus quer tornar conhecida a sua multiforme sabedoria através de você, através de você. 1 João 4,17, vamos pôr na tela. Vamos colocar isso direto no quadro? 1 João 4,17, você precisa ver isso. 1 João 4,17 diz tão claramente que o amor foi aperfeiçoado em nós nisto, entre nós nisto. O amor foi aperfeiçoado entre nós nisto, para que possamos ter o quê? Para que possamos ter ousadia no dia do juízo. Por quê? Porque assim como ele é, nós também somos neste mundo. Você pega esse versículo, junta com Efésios 3:10 e percebe que Deus quer tornar conhecida a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades através de você, através da igreja, através do corpo de Cristo. Você reconhece que assim como Jesus é, também somos nós, seu corpo, neste mundo? Então, como o corpo de Cristo, nós estamos nos levantando neste mundo e declarando, e tornando conhecido aos principados e potestades. Ei, valentões, ei, trevas, nós estamos aqui. A Igreja Vermelha está aqui. O corpo de Cristo, que tem corpos físicos e autoridade neste mundo natural, está se levantando com Jesus Cristo, o Senhor, dentro de nós. E quando fazemos a vontade de Deus no natural, estamos tornando conhecida a multiforme sabedoria de Deus a todos esses principados e potestades nas regiões celestiais. Agora Jesus já fez isso no reino do Espírito. Você vê isso em Colossenses capítulo 3. Em Colossenses capítulo 3 ele os expôs publicamente. Jesus expôs publicamente todos esses poderes nefastos no mundo invisível, mas no natural, nós fazemos isso como o corpo dele neste mundo físico. Nós fazemos isso como o corpo dele neste mundo físico. Ao pensarmos que Jesus e Deus fazem o que querem, isso é verdade, mas ele escolheu que sejamos seu corpo, executando sua vontade. Isso é viver o reino. Então, o Evangelho é onde convertemos os perdidos para conhecerem Jesus. Mas quando nos firmamos na palavra de Deus e fazemos o que ele nos chamou, pregamos o Evangelho do reino, tomamos território, conquistamos terras e resgatamos crianças. Estamos viajando pelo mundo pregando o Evangelho e impactando a sociedade. E isso é o reino. Pregue o Evangelho do reino, faça discípulos das nações. Vou entrar nesse assunto porque é importante para o que você está pensando. Já falei sobre isso antes, mas preciso que entenda hoje. Importa no que você pensa. Isso me abalou muito. Fico feliz que Troy esteja vendo isso porque vai aprimorar a mensagem. Vamos lá, graças a Deus, veja só. Cara, hoje eu quero orar em línguas, cara. Reconhecemos isso e desenhei várias vezes nesta semana porque está forte no meu espírito. Quero falar novamente sobre isso. É 1 Tessalonicenses. Ok, 5:23, e é aí que diz tão claramente na palavra de Deus que o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Não significa santo como se você fosse espiritualmente grandioso. Significa totalmente ou completamente que ele possa te santificar por inteiro em quais aspectos? Espírito, alma e corpo. Certo? E eu apresento a vocês, quando estamos falando sobre Efésios 3:10, que Deus quer tornar conhecida a multiforme sabedoria, a vontade dele, a multiforme sabedoria, a sabedoria de Deus. Conhecida aos principados, potestades, governantes da maldade, certo? Como ele está tornando isso conhecido? Através da igreja. Vamos! Através de você. Ele deixa claro para esses marginais por meio de você. A igreja está mostrando Jesus e exercendo autoridade sobre essas coisas ao ser o corpo de Cristo. E você pergunta, como somos o corpo de Cristo? Bem, estou só desenhando um quadro para você. 1 João 4, versículo 17. Como ele é atualmente, assim somos nós. Como ele é, somos nós neste mundo, certo?
Ao obedecermos à palavra e aos mandamentos de Deus como corpo de Cristo, tornamos conhecida sua multiforme sabedoria aos principados, potestades e governantes da maldade. Podemos falar sobre OVNIs e a narrativa mentirosa em torno disso? Podemos falar sobre todas as coisas que estão acontecendo nas nações? É por isso que pregamos o Evangelho. E não apenas que Jesus salva, mas o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Isso é uma guerra de territórios. Esse é o Evangelho do Reino, uma guerra de territórios em que fazemos discípulos das nações, tomamos territórios e começamos a pregar o Evangelho do Reino. A resposta é a mesma. Jesus Cristo é o Senhor, mas precisamos nos posicionar sobre isso. Como isso funciona para você como crente fundamental? Em um nível básico você diz, ok, vamos fazer isso. Isso é ótimo. Quando nos unimos como corpo de Cristo, conquistamos territórios, avançamos e mostramos a esses caras o que acontece com a vontade de Deus. Mas é aqui que a gente erra. Achamos que Deus vai fazer o que quiser, mas ele precisa agir através da sua igreja porque ele escolheu fazer assim. Então, quando estamos falando sobre isso, estamos falando sobre 1 Tessalonicenses 5:23, percebemos, e vou desenhar deste lado por causa do espaço aqui, percebemos que existem 3 partes em cada pessoa. Existe o Espírito, certo? O Espírito vem primeiro. Vai parecer invertido aqui só porque estou listando dessa forma, mas você sempre tem que listar corretamente. Espírito, alma e corpo. Certo? Isso é muito importante. E é nessa ordem. Quem diz corpo, alma e espírito está errado. Biblicamente falando, nós somos primeiro um espírito, depois temos uma alma, e então atuamos no mundo natural por meio de um corpo, certo? Então, o que precisamos fazer é perceber que o que temos no espírito está completo em Cristo Jesus, o Senhor. Em Cristo Jesus, o Senhor, nós nascemos de novo completamente. Quem está unido ao Senhor é um só espírito com Ele. Em outras palavras, você já é tão santo e justo quanto jamais será no Espírito. Há distorções desse entendimento visto na igreja primitiva do Novo Testamento, dizendo, se tudo está bem no Espírito, não importa o que você faz com a alma ou o corpo, mas isso não é o reino, nem a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos ensina que devemos santificar nossa alma. A alma é, claro, a mente, a vontade e as emoções. Então essa área precisa de santificação. Como você santifica a área da alma? E eu vou desenhar a área da alma com um pouco de azul, só para ficar claro aqui hoje. Como você santifica a área da alma? Isso ocorre com a renovação da mente. Isso ocorre ao reconhecer o que já tem espiritualmente. Isso acontece através de tudo isso. É assim que você santifica a área da alma. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e 3 diz, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, a renovação da vossa mente. Ou você pode dizer santificar sua vida mental, santificar aquilo em que você acredita, e é aqui que a fé cresce. Então você desenvolve a fé no âmbito da alma. A alma serve simplesmente para acessar o que já foi feito no Espírito através de boas informações, bons ensinamentos, edificando-se na sua fé santíssima. O que é feito no Espírito alcança sua alma, mente, vontade e emoções. Assim, com a crença e pensamento corretos, meditando e alinhando sua mente à palavra, você transforma seu pensamento conforme o que o Espírito já realizou. Quando Jesus pagou pelos seus pecados, ele quitou os erros passados, presentes e futuros. Ao morrer na cruz, fez isso uma única vez por toda a humanidade, pagando o preço de uma vez só. Ele fez isso. Ao recebê-lo, você se torna perfeito, uma nova espécie de ser que nunca existiu. Você se alinha com ele, mas sua alma está confusa. Por isso lemos a Bíblia até que ela fale conosco. Santificamos mente, vontade e emoções. Agora, quando você começa a se alinhar com o que já está feito no Espírito, você se alinha na sua alma. O corpo tem que seguir isso também. Revelação é o conhecimento revelado ao seu homem espiritual. Espero não estar sendo rápido demais, mas o conhecimento de revelação mostra o que já está feito no homem espiritual. Vou só usar o preto aqui. O que está feito no homem espiritual, o conhecimento de revelação é o que está feito aqui e invade a sua mente, a sua alma. O conhecimento de revelação é o conhecimento do Espírito que invade a sua alma e, em última análise, uma revelação vai trazer uma manifestação no natural, na área do corpo. Ou você pode dizer o natural.
certo? E você precisa saber. Pode parecer estranho, mas está ligado a saber que você é justo no Espírito. Você nasceu de novo no Espírito e agora renova sua mente para isso. A razão pela qual praticamos 1 João 1,9 e nos arrependemos dos pecados e coisas ruins é porque isso altera sua alma, isso te tira do caminho, isso faz coisas terríveis. E então você precisa começar a renovar sua mente. E tudo o que você faz com sua mente, vontade e emoções, você alinha com o Espírito mais uma vez. Revelação espiritual é conhecimento revelado para a sua alma. E quanto mais sua alma começa a meditar nisso, João 6,63 diz: minha palavra é espírito, ela é vida. É a revelação espiritual que entra na sua alma, e quando ela transborda da sua alma, vai se manifestar no seu corpo. Como? Com cura. Com prosperidade. Com libertação. Com relacionamentos saudáveis. Você começa a reconhecer muitas coisas ao redor. Propósito. Ou que tal apenas poder milagroso? A capacidade de fazer o impossível. Quando você começa a receber uma revelação do que já possui no Espírito ao nascer de novo, isso vai além do entendimento que você tem. A paz que excede todo entendimento, sua mente, vontade e emoções. Vai sair e começar a entrar nisso. E isso é ativado lendo a Bíblia, orando, mudando seu pensamento, mudando sua imaginação, olhando para a palavra de Deus até que ela fale com você. Você está santificando sua vida mental. Você está santificando sua alma. E então milagres se tornam fáceis. Então o avanço se torna fácil. Então seu destino também se torna fácil no corpo físico. O corpo será salvo e totalmente transformado quando Jesus voltar. Mas por que estou dizendo isso hoje? Estou dizendo isso porque é hora de começar a pensar no que você tem pensado. Comece a meditar sobre o que Jesus fez por você. Ao entender o que ele fez por você no reino espiritual, isso vem por revelação. E o conhecimento revelado dele, preciso contar isso a todos. A maneira de abrir esse entendimento é simplesmente lendo a Bíblia. Você pergunta, quanto eu devo ler? Você lê até ela começar a falar com você. Você lê até realmente começar a ter um avanço, até realmente começar a ter crescimento, até começar a entrar na plenitude do que ele tem para você. E você simplesmente começa a caminhar. Você começa a caminhar na plenitude do que ele tem. Sabe, nós colocamos mais fé no que fazemos do que no que Jesus fez. É isso que muitos crentes fazem. Se eu for bom o suficiente, se eu viver tudo isso, se eu fizer exatamente o que devo fazer e realmente me comportar, Deus vai me abençoar. Não, você já é abençoado no Espírito, mas você vai limitar o que Deus fez por você na forma como você percebe isso em sua mente, vontade e emoções. Se você não renovar sua mente para o que Ele fez, é por isso que você precisa renovar sua mente para isso. Você tem que se alinhar com o que as Escrituras dizem. Você vai liberar o que já está feito no espírito para o natural. Digo isso muitas vezes. Quando você nasce de novo e está ouvindo Deus hoje para o crente do Novo Testamento, é uma ligação local. Agora, alguns jovens talvez não saibam do que estou falando, mas uma ligação local simplesmente significa que não é uma ligação de longa distância. A gente costumava ter que pegar o telefone na parede, sabe? Ou telefones de disco, todas essas coisas, geração X, você tirava do gancho e atendia. E se fosse uma ligação local, não cobrava nada. Você podia simplesmente atender. Se fosse uma ligação de longa distância, tinha que pagar. Você passava por um processo. Mas uma ligação local significa que está imediatamente disponível. É uma ligação local. Quando oramos a Deus Pai, sim, devemos olhar para cima em reverência porque Ele é Deus que está no céu, mas você também tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Você tem Cristo Jesus, o Senhor, vivendo dentro de você. Você nasceu de novo. De certa forma, ao entrar em uma reunião e dizer, Deus está aqui, é porque você o trouxe. Se você nasceu de novo, trouxe Cristo Jesus, o Senhor, com você, e isso é poderoso. Então isso é realmente forte, e uma das coisas principais em que tenho focado e realmente observado é gerenciar a imaginação, gerenciar aquilo pelo qual estou crendo em Deus, a ponto de o Senhor simplesmente dizer, ei, eu realmente quero que você foque, eu quero que você ore. Eu quero que você comece a me buscar. Na verdade, havia muitas viagens que eu estava fazendo que simplesmente parei de ir porque queria prestar atenção ao que o Senhor está me dizendo. E eu tenho feito isso. E tenho me aprofundado nesse entendimento de que o Senhor tem algo que Ele quer trazer à tona nesta transmissão, neste ministério para o próximo ano.
Estou me dedicando muito a isso agora. Estamos trabalhando em muitas coisas e queremos realizar ainda mais. Estamos crescendo e muitas coisas incríveis estão acontecendo. E ainda assim, quero focar no que Deus tem para nós. Sabe, a coisa mais fácil de se fazer, e me ouçam agora, senhoras e senhores, a coisa mais fácil de se fazer é focar em todas as coisas negativas. Agora, nós falamos sobre as notícias, falamos sobre coisas difíceis, falamos sobre coisas malucas. Mas lembre-se, você dá uma olhada em Golias, mas fixa o olhar em Deus. Essa é a verdadeira imagem. Você olha para Golias, mas mantém o foco em Deus. Ao fazer isso, ativa esse entendimento sobrenatural. Não tem problema olhar para os problemas do mundo. Precisamos falar sobre isso. Precisamos nos envolver. Precisamos agir. Precisamos agir. Mas o que realmente precisamos fazer é renovar a nossa mente e então começar a focar no que Deus tem para você. Foque nas coisas positivas que Ele tem para você. É hora de começar a usar a sua imaginação. Romanos capítulo 7 chama isso de lei da mente. É por isso que coisas horríveis bombardeiam a lei da mente, porque aquilo em que você pensa é o que começa a atrair você e você acaba fazendo tudo isso. Eu adoro isso. Nós partimos ao amanhecer, senhoras e senhores. Seus comentários estão incríveis hoje. Hoje é 8 de junho, estou aqui com vocês olhando seus comentários. Louvado seja Deus. Então eu estou te encorajando, pegue sua Bíblia. Leia sua Bíblia, ouça bons ensinamentos, ouça isso novamente. Continue ouvindo porque vou trazer notícias reais, jornalismo profético e a palavra de Deus sempre que possível, pois quero que você cresça, não apenas se informe sobre o mundo. Quero que você veja isso e pense, uau, que loucura, que intensidade, algo sobrenatural, há coisas incríveis e até profecia aqui. Mas então, no final das contas, nós voltamos para a palavra de Deus e você amadurece. Você se levanta, por isso dizemos indo para o vermelho, pois essa expressão significa o que estou dizendo. Quando você é salvo em espírito, você está salvo. E Jesus está abrindo um caminho para você. Você só precisa renovar sua mente para aquilo que você recebeu. Você precisa renovar sua mente para aquilo que Jesus te deu. Muito importante. No espírito, você já está tão curado quanto jamais estará. No espírito, você é extremamente próspero. No espírito, você é absolutamente saudável. No espírito, você é completo. No espírito, você tem propósito. No espírito, você sabe para o que Deus te chamou. Precisa renovar a mente para o que já tem no espírito. Você não está tentando fazer Deus agir. Ele já fez isso há 2000 anos. Agora, pela salvação, você toma posse disso e entra nessa realidade. Muito poderoso. Muito poderoso. Agora, não sei se você sabe disso, mas no nosso site temos um link de testemunhos. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas sendo curadas durante o programa, na transmissão e na live. Eu te encorajo a acessar diretamente josephz.com. Se você tem um testemunho, compartilhe conosco. Sempre dizem, quero que Heather ore, porque quando ela ora, as coisas acontecem. O mesmo com Ellie. Às vezes, milagres acontecem quando oro. Sou muito grato a Jesus por isso. Mas acesse josephz.com e, por favor, nos envie, nos dê o seu testemunho. Queremos saber sobre isso. Você vai até josephz.com. É assim que você nos conta o que Deus fez na sua vida enquanto você esteve aqui. E sou muito grato a você por isso. Acho que podemos mostrar isso para as pessoas. Está bem ali, josephz.com, em depoimentos. Vá lá, tem pessoas falando sobre isso. Uau! Pessoas conversando sobre diversos assuntos. Temos também um quadro de orações no josephs.com, onde vocês podem orar uns pelos outros. Participe. Te encorajo a conferir e participar. Todos os dias milhares assistem ao vivo quando estou online, como agora. Sou muito grato por todas essas plataformas e por você estar aqui. Creio que Deus está fazendo algo monumental na sua vida. E novamente quero agradecer a vocês. Eu preciso dizer para vocês, se vocês não ouviram isso no começo, preciso dizer isso agora, por favor, ouçam isso. Ouça isso agora mesmo. Nós tivemos uma linha de crédito que tivemos de contratar para o prédio, e essa linha de crédito era de cerca de $468 mil, ou desculpe, $368 mil. Agora estamos jogando números para todo lado. Agora. E nós já pagamos grandes parcelas disso, graças à sua generosidade, à sua bondade, ao que temos feito juntos. Nós reduzimos de $368 mil até chegar a $102 mil. E agora estamos muito perto disso. Algumas pessoas já fizeram compromissos, tem coisas chegando e vamos descobrir. Precisamos verificar isso no próximo dia.
Vamos descobrir. Há boa chance de quitarmos tudo ainda esta semana. Se não conseguirmos, serei transparente e direi: achamos que tinha acontecido, mas não aconteceu. Mas até agora, parece que estamos prestes a quitar toda aquela linha de crédito e encerrá-la completamente esta semana. E isso é empolgante. Se isso acontecer, então podemos começar a próxima fase sobre a qual venho falando há muito tempo. Achei que só chegaríamos a essa fase no início do ano, daqui a 6 meses. Achei que chegaríamos mais tarde, mas estamos adiantados pelo que você faz. E eu te incentivo, se quiser ajudar a quitar essa dívida, acesse josephs.com. Já há pessoas dizendo que vão contribuir e logo confirmaremos. E eu vou descobrir isso no próximo dia e vou te informar se conseguimos quitar tudo ou se ainda falta um pouco. Mas quero te agradecer pela sua ajuda. E se você quiser acessar josephs.com, pelo que parece, estamos prestes a eliminar $102 mil de dívida imediatamente. E eu simplesmente não tenho palavras para te agradecer por isso. Nós vamos continuar avançando. Vamos continuar trabalhando, você sabe, fazendo discípulos através da mídia. 1 milhão para 1 bilhão. E se você está fazendo isso hoje e quer semear nisso, obrigado. Mas se você quiser se tornar um parceiro, e nós temos muitos grandes parceiros, sou muito grato a você. Mas se você quiser fazer parte da nossa família de parceiros, por favor, faça isso. Acesse josephs.com, nós vamos te ligar regularmente. O mais importante de ser parceiro não é só receber uma ligação. Vamos te contatar, criar uma família e comunidade. O mais importante é que juntos estamos levantando 1 milhão de discípulos para alcançar 1 bilhão. 1 milhão por 1 bilhão, 1 milhão de discípulos de olhos abertos e mente lúcida para alcançar 1 bilhão. Queremos participar da colheita de 1 bilhão de almas juntos. Então espero que você se torne um parceiro hoje, josephs.com. Comente parceiro se você for, para que nossa família de parceiros possa te dar as boas-vindas, junto com os outros parceiros que estão assistindo. E quando você se tornar parceiro, vamos te ligar de volta e vamos ficar juntos. Estaremos aqui com você em todos os momentos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu te abençoo. Sei que muitos não conseguem certas coisas, mas só precisa saber disso. Nós te amamos independente do que você possa fazer. Falo apenas com quem pode. Eu te abençoo em nome de Jesus. Cara, que dia maravilhoso. Eu sinto a força de Deus. Eu vejo comentários, pessoas perguntando sobre nossos livros. Obrigado por perguntarem sobre nossos livros. Eu tenho este livro, Punindo as Trevas, é o meu mais recente. Eu te encorajo a adquirir este em josephs.com. Você pode conseguir hoje mesmo. Eu trato de tudo o que estou falando aqui neste livro. Este livro traz informações poderosas. Adquira em josephs.com. Escrevi para te ensinar a orar de forma transformadora. Um dos nossos livros mais populares é Servos do Fogo. Este livro ensina como liberar anjos pela palavra de Deus e aborda o livro de Enoque. Abordamos pontos que vão te ajudar a conversar sobre isso e também fala de algumas das coisas que ensinei hoje. Não menciono este há um tempo, mas é importante, o espírito de Elias. Este livro aborda a guerra espiritual e o que enfrentamos atualmente na cultura. Eu te encorajo a adquirir isso em josephs.com. E uma das principais coisas que eu te incentivo a fazer é dar uma olhada em todos os ensinamentos e todos os livros que temos lá. Isso vai te ajudar imensamente. Jesus é o Senhor. Olha, se ninguém te disse isso hoje, nós realmente te amamos. Você precisa continuar assistindo, continuar discernindo, porque Jesus realmente está voltando em breve. E mesmo nos dias ruins, você é ungido para ser o melhor. Eu estou acreditando em um grande futuro para você. Não importa quais sejam os relatórios, não importa tudo o que está vindo contra nós, nós vamos ter um futuro brilhante e glorioso em nome poderoso de Jesus. Tem uma introdução nova que quero te mostrar agora. Eu espero que você assista isso. Por favor, não perca esse encerramento, devo dizer. Eu quero que você assista isso. Isso é novo e mostra melhor o que Deus nos chamou para fazer e a importância da parceria. Por favor, se você puder, assista esse novo encerramento. Vamos lá. Quero agradecer aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Não conseguiríamos cumprir a grande comissão, que chamamos de alcançar 1 milhão de reformadores de mente e olhos claros, que alcançarão 1 bilhão, sem vocês. Sua parceria torna isso possível, e seu apoio é muito mais do que financeiro. É uma parceria de família. Juntos formamos reformadores que veem claramente em uma cultura que tenta enlouquecer. E através da sua parceria, você e sua família estão aprendendo a vencer, permanecer firmes e levar luz onde há confusão. O que você está fazendo não é só por você, é pela sua família e é pelo mundo.
Sua parceria está moldando a cultura, fortalecendo lares e avançando o reino, e do fundo do nosso coração queremos dizer muito obrigado. Estamos juntos nisso por eles, pelo mundo e por Jesus. E se você está assistindo e gostaria de se juntar a essa família de parceiros, por favor, acesse josephs.com hoje mesmo. Ao se tornar parceiro, ligaremos regularmente só para orar com você, sem fazer pedidos ou solicitações. Nós simplesmente queremos ligar para você para orar com você, porque eu acredito que juntos podemos mudar o mundo e causar um impacto na sociedade que será lembrado por gerações futuras. Acesse josephs.com, torne-se parceiro e esperamos ligar para você com frequência. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser afastada e mantida à distância. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. Sabe, muitas vezes as pessoas não entendem que Deus te chama para vencer sempre, para ter uma fé baseada em resultados. Quando se trata dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregar tudo ao diabo. Deus chamou você, seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para reagir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness, Guerra Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje.